Olá, boa noite. Você que nos acompanha em um dos nossos 25 polos EAD, recebendo o sinal de educação do Instituto Federal de Rondônia, seja bem-vindo à disciplina Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Eu sou o professor Valderson Lima, vou estar com vocês durante esse módulo e durante os próximos 4 encontros. E vamos dar boas-vindas também à nossa professora assistente, professora Leide Dai. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Olha, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Agora eu estou nessas duas disciplinas, uma como formadora e outra como assistente. Espero que vocês consigam aprender bastante e tenham bastante conhecimento sobre essa disciplina que é tão interessante e traz aí uma utilidade para todos os aspectos da nossa vida, tanto em comunidade, trabalhando na mesma empresa, como também na vida pessoal. Boa noite, espero que vocês gostem. Então tá, vamos lá para nossas apresentações. Como eu falei, eu sou o professor Valderson Lima, sou mestrando em Administração pela Universidade Federal de Rondônia, bacharel em Administração de Empresas pela Uninorte do Acre, tenho experiência em docência no Senai no ano de 2012 e atualmente professor do Instituto Federal de Rondônia e coordenador de pesquisa e inovação do campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Leide Souza, tenho especialização em implantação e planejamento de gestão de EAD, mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente, especialista em gestão de serviços de saúde, bacharel em administração, atuei na docência numa faculdade, São Lucas, e agora sou docente aqui do IFRO e estou na direção de ensino. Muito bem, vamos então para a ementa da nossa disciplina. Do que trata segurança, meio ambiente e saúde? Dos temas que serão abordados, nós temos aqui acidente de trabalho, benefícios acidentários, teorias dos acidentes de trabalho, equipamentos de proteção individual, os nossos EPIs, ruído industrial, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a nossa CIPA, lesões por esforço repetitivo, também conhecido como LER, prevenção de riscos à visão, legislação e normas regulamentadoras, as NRs brasileiras, primeiros socorros e gerenciamento ambiental. Então, como vocês podem perceber, nós estaremos abordando ao longo da disciplina temas diversos relacionados aí à segurança, à saúde e ao meio ambiente, procurando correlacionar esses assuntos ao máximo para a atividade de técnico de informática, que é a profissão que vocês exercerão daqui a algum tempo, vocês que estão aí na reta final desse curso. Vamos para o objetivo da nossa disciplina. A disciplina tem como objetivo geral assimilar a importância da prevenção de danos à saúde e ao meio ambiente, oriundos do desempenho da atividade profissional. Então, como eu falei, nós vamos procurar ao máximo estar trabalhando os assuntos da disciplina, correlacionando com a atividade do técnico. Essa disciplina é uma disciplina do eixo comum dos cursos técnicos da Rede Federal de Educação. Então, todos os cursos técnicos, eles têm esse módulo na sua ementa, e o objetivo é justamente estar abordando, estar tratando aí temas que normalmente não se tratam, não se discute na formação profissional, trazendo aí esse contexto da sociedade, da relação com o trabalho na atuação profissional. A nossa disciplina está dividida em 4 teleaulas. Primeira teleaula na data de hoje, a segunda acontecerá no dia 2 de setembro, a terceira teleaula no dia 9 de setembro. E aí nós teremos a nossa última teleaula com uma revisão dos conteúdos trabalhados ao longo dos nossos encontros e a nossa prova, a nossa avaliação, que vai aí medir o grau de assimilação de vocês com relação aos conteúdos que foram tratados ao longo dos nossos outros 3 encontros. Então, na aula de hoje, nós trataremos de acidente de trabalho, benefícios acidentários, teorias dos acidentes de trabalho, equipamentos de proteção individual, os EPIs, e ruído industrial. São 5 assuntos aí bem fáceis da gente estar discutindo e correlacionando, e aí eu espero que a gente tenha um bom aproveitamento.
Então, iniciando aí efetivamente os trabalhos, nós trazemos aqui um conceito de acidente de trabalho, que traz que é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Esse é um conceito da Lei 8.213 de 1991, que é a lei que trata de planos e benefícios da Previdência Social. Então, vamos ver um segundo conceito para nós fazermos aí uma correlação. Nós trazemos aqui um conceito da ABNT, que traz acidente de trabalho como uma ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, quer dizer que pode ocorrer no momento do trabalho ou que pode vir a se manifestar em período posterior, relacionada com o exercício do trabalho, que provoca lesão pessoal ou que decorre risco próximo ou remoto dessa lesão. Então, esses dois conceitos, nós temos aí o acidente de trabalho, resumidamente, como aquela lesão, aquele dano à saúde do trabalhador em decorrência de uma ocorrência no exercício da atividade profissional, no exercício da sua função enquanto colaborador de uma empresa. Ainda que esse dano ele não seja aparente no momento que ele ocorre, ainda que ele se manifeste em período posterior, ainda assim esse trabalhador ele está amparado pela legislação e ele se caracteriza esse fato como um acidente de trabalho. Tá? Prosseguindo, nós temos o acidente de trabalho, ele só se caracteriza tecnicamente através de perícia médica do INSS, mediante identificação do nexo causal entre o trabalho e o agravo. Então, não basta a gente dizer que sofreu um acidente de trabalho. É necessário que haja uma comprovação do nexo causal, quer dizer, o dano, a lesão corporal com o acidente, com o objeto dessa lesão. Tá? Então, quem faz essa perícia é o INSS, a junta médica do INSS, que vai atestar se o fato ocorrido é realmente um acidente de trabalho ou não. A empresa ela tem o dever de informar ao INSS a ocorrência de qualquer acidente de trabalho em suas instalações com qualquer de seus colaboradores, e é o que a gente vê nesses slides. Então, a empresa ela tem o dever de informar sob pena de multa até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência sobre os acidentes de trabalho ocorridos com seus funcionários, ainda que não haja afastamento das atividades respectivas. Então, mesmo que o acidente ele não exija que o trabalhador fique afastado das suas funções, ainda assim a empresa ela tem a obrigação de informar ao INSS a ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências de registro quanto ao ocorrido. Prosseguindo, como que a empresa ela vai fazer essa comunicação ao INSS? É simplesmente ela ligar no INSS ou ela ir ao INSS e dizer que ocorreu um acidente? Não é assim que funciona. Existe um protocolo em cima dessa comunicação. Então, a comunicação do acidente de trabalho ou doença profissional, ela deve ser feita ao INSS num formulário próprio chamado de Comunicação de Acidente de Trabalho, ou CAT, que é preenchido em 4 vias. Então, essa comunicação de acidente de trabalho, ela vai, a primeira via para o INSS, a segunda via é entregue ao segurado, ao trabalhador ou seu dependente, no caso de impossibilidade deste. A terceira via é destinado ao sindicato de classe desse trabalhador, e a quarta via fica arquivada na pasta desse profissional, na empresa, para fins de registro e acompanhamento da situação desse trabalhador ao longo do tempo. Professora Leide,
Alguma questão sobre essa comunicação e sobre os acidentes de trabalho? Enfim, a questão de acidente de trabalho nas empresas, ela é uma questão recorrente, né? Acaba que na realização de qualquer atividade pode acontecer um tipo de acidente, só que esses tipos de acidentes, eles são categorizados, né, que a gente vai ver logo após, de cada forma, né, cada tipo, cada aspecto. Então, é interessante vocês obterem esse conhecimento para que vocês consigam mensurar mais esse direito ou mais essa possibilidade de beneficiamento que vocês têm no caso ocorra aí um acidente na função, no serviço em empresa, né, que acaba que vocês estão assegurados. Muito bem, professora. É interessante a senhora falar a questão dos tipos de acidente, porque é o nosso próximo assunto. Exatamente. Nós vamos ver que existem basicamente 3 tipos de acidente de trabalho nos nossos próximos slides. O primeiro tipo de acidente de trabalho que aparece aqui é a doença profissional ou do trabalho. É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e da Previdência Social. Essa relação constante, ele está falando basicamente da CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, a doença profissional ou do trabalho vai ser aquela acontecida com o colaborador em decorrência da sua atividade profissional. Ela não é um acidente que vai ocorrer no momento do trabalho. Ela vai se manifestar, é o tipo de acidente que vai se manifestar ao longo do tempo, a partir do exercício de uma atividade profissional que demande a esse colaborador um exagero ou o uso muito expressivo de determinados movimentos ou de determinadas partes do corpo. A gente tem como exemplo, no caso da informática, a LER, a lesão por esforço repetitivo, que nós veremos nas nossas próximas aulas, é um exemplo típico de doença profissional ou do trabalho que se manifesta aí ao longo do tempo de exercício desse profissional. Outro tipo de acidente de trabalho que nós trazemos é o acidente típico ou comum, que é o que ocorre em função de condições especiais em que o trabalho é realizado ou que com ele se relacione diretamente, ou seja, que ocorre pelo exercício normal do trabalho numa determinada empresa. Então, o acidente típico, esse sim vai ser aquele tipo de acidente que ocorre ali no ato do exercício profissional desse colaborador, quando ele está executando as suas atividades normais de trabalho no âmbito da empresa. Esse acidente, nós veremos mais adiante, que ele dá ao trabalhador o direito aí a perceber benefícios, ainda que ele não necessite ficar afastado do trabalho por conta desse acidente. O outro tipo de acidente que nós temos é o acidente de trajeto, que é o que ocorre durante o percurso habitual entre o local de residência do trabalhador e o seu local de trabalho ou vice-versa, tá? Então, o acidente de trajeto vai ser aquele ocorrido no percurso entre a casa, entre a residência do trabalhador e o local de trabalho, ou entre o local de trabalho e a residência desse colaborador. Percebam que o conceito da legislação, ele traz o termo habitual, tá? Isso é em função de que, se eu realizo o mesmo trajeto todos os dias, da minha casa para o meu trabalho, eu tenho um percurso habitual. Então, qualquer acidente ocorrido comigo nesse percurso me garante aí os benefícios oriundos desse ocorrido. No entanto, se eu desvio a minha rota, se eu decido em um dado dia fazer um caminho diferente daquele que eu faço habitualmente, então eu não posso caracterizar essa ocorrência como um acidente de trabalho. Eu estou fora do amparo de benefício da legislação previdenciária. E isso é importante que se deixe claro.
Benefícios acidentários. Então, nós vimos 3 tipos de acidente de trabalho: a doença do trabalho, o acidente típico e o acidente de trajeto. Esses 3 tipos de acidente, eles dão direito ao trabalhador, ao colaborador, a perceber determinados benefícios acidentários, que são os benefícios pagos pela Previdência Social, via INSS, para essas pessoas que sofreram aí lesões corporais ou que tiveram a sua capacidade de trabalho reduzida ou ceifada. Então, os benefícios acidentários, eles têm a finalidade de ajudar os trabalhadores que, no exercício de seu trabalho, apresentem doenças ocupacionais ou sofram acidentes que diminuam ou impeçam suas atividades laborais, no intuito de assegurar a subsistência dos mesmos. Então, se você sofreu um acidente, qualquer um desses 3 tipos apresentados, e você teve a sua capacidade produtiva reduzida, ou você não pode mais exercer a sua atividade profissional, você tem direito ao benefício acidentário. E aí a gente vai ver aí que tipos de benefícios são esses. Então, tais benefícios estão previstos na Lei 8.213 de 91, que eu já falei, é a Lei da Previdência Social, que trata de benefícios. Os principais benefícios são auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez acidentária, pensão por morte acidentária e o abono anual. Então, basicamente, são 5 tipos de benefício que esse trabalhador terá direito. E a gente vai detalhar um pouquinho mais cada um deles a partir de agora. Então, o auxílio-doença acidentário, o que é esse auxílio? Consiste no benefício, quer dizer, o pagamento de uma renda mensal concedido ao trabalhador incapacitado para o trabalho em razão da ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Então, esse benefício é aquele que vai ser pago ao trabalhador que teve a sua capacidade de trabalho reduzida ou que se tornou incapaz de trabalhar por motivo de uma doença profissional. Esse benefício, ele tem como valor mensal o correspondente a 91% do salário de benefício, estando ademais sujeito à revisão periódica. Então, esse benefício, o trabalhador receberá o equivalente a 91% do seu valor, do seu salário de benefício. O que é esse salário de benefício? O salário de benefício é um cálculo utilizado pela Previdência Social para estabelecer aí o máximo que você teria direito a receber no caso de uma aposentadoria. Então, ele considera o salário de benefício 80% do seu tempo de contribuição considerando os seus maiores salários nesse período. Então, pega-se os seus maiores salários durante o período de sua contribuição previdenciária e 80% desse tempo de contribuição faz-se uma média aritmética de qual foi o valor máximo que você contribuiu. Então, 91% desse valor vai ser, no caso, o benefício do auxílio-doença acidentário. O próximo benefício é o auxílio-acidente. Trata de um benefício pago ao trabalhador que, após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de trabalho, fica com sequelas, as quais reduzem sua capacidade para o trabalho que exercia anteriormente. Então, o auxílio-acidente, ele vai ser pago após o trabalhador deixar de receber o auxílio-doença acidentário. Ele vai ser pago
como uma compensação, pode-se dizer, pelas lesões, pelas sequelas ficadas a partir do acidente. Então, o trabalhador, ele não ficou incapacitado para o trabalho, ele continua trabalhando, talvez em uma outra função diferente da sua exercida anteriormente, mas em decorrência dessas sequelas por conta do acidente de trabalho, ele passa a receber, então, esse auxílio acidente. O valor mensal do auxílio acidente corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do beneficiário. Então, esse valor de 50% ele vai ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria. Se esse trabalhador decidiu se aposentar por qualquer motivo que seja, ele deixa de receber esse benefício. Ou até que esse trabalhador venha a óbito. Tá? Esse benefício ele está sujeito à revisão periódica, quer dizer que de tempos em tempos, o INSS é quem vai determinar isso, esse trabalhador ele deve ir a uma junta médica para passar por uma perícia e averiguação para ver se as sequelas já não foram sanadas e se ele já não se encontra em perfeitas condições. O próximo benefício trata da aposentadoria por invalidez. É uma renda mensal paga ao trabalhador que sofreu acidente de trabalho e, em razão disso, estiver incapacitado para o exercício de qualquer atividade laboral sem perspectiva de reabilitação. Então, a aposentadoria por invalidez acidentária vai ser paga ao trabalhador que não tiver nenhuma condição de voltar a trabalhar, seja na atividade que ele exercia anteriormente, seja em outra atividade qualquer. Ele foi considerado incapaz para o trabalho e aí ele faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez. O valor mensal vai ser correspondente a 100% do valor do salário de base do benefício do trabalhador, porém, quando o beneficiário necessitar de assistência permanente de outra pessoa em razão do acidente, será acrescido percentual de 25% no valor de seu benefício. Esse é o único caso da legislação que permite ao trabalhador receber uma aposentadoria maior do que o teto máximo estipulado pela Previdência Social, que está hoje em R$ 4.390. Então, o trabalhador que necessite da assistência permanente de alguém, no caso um cuidador, por conta das sequelas, dos danos ficados pelo acidente de trabalho, ele passa a receber um adicional de 25% no valor de sua aposentadoria. Professora Leide, alguma questão com relação à aposentadoria por invalidez? Então, gente, todos, na verdade, não só isso, mas todos esses benefícios, eles estão aí para o assegurado. Enfim, a gente precisa ter esse conhecimento porque muitas vezes ocorre algumas situações de acidentes, ocorre algumas situações, para vocês saberem, até uma agressão física, no ambiente de trabalho, ele pode configurar aí um acidente de trabalho, porque pode dar sequelas futuras, a quem foi agredido, e aí ele pode também se enquadrar em um desses benefícios. Então, ficar ligado nessas questões de quais benefícios que o empregador tem esse direito. Ok, gente? Obrigado, professora. Vamos continuar, então. O próximo benefício é a pensão por morte acidentária. Consiste no pagamento de um valor mensal também aos dependentes do trabalhador que perdeu sua vida em decorrência de um acidente de trabalho. Então, a pensão por morte acidentária, ela vai ser paga única e exclusivamente aos dependentes desse trabalhador que perdeu a vida em decorrência de acidente de trabalho. Esses dependentes são, em primeira classe, cônjuge e filhos menores, em segunda classe, pais e em terceira classe, irmãos menores. Tá? Então, quem faz aí por ordem, quem faz jus a receber a essa pensão, inicialmente cônjuge ou filhos menores. Se não houver nenhum desses, os pais ou
no caso de falecidos, irmãos menores que dependam aí do auxílio financeiro desse trabalhador. O valor do benefício vai ser correspondente também a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia no ato da morte ou que teria direito se percebesse aposentado por invalidez. Então, se ele já estava aposentado por invalidez e veio a falecer, os seus dependentes passam a ter direito a receber essa aposentadoria agora a título de pensão. E caso ele venha a falecer antes de perceber essa aposentadoria, aí é considerado o valor que ele teria direito a receber se estivesse aposentado. Abono anual. O que é o abono anual? Está previsto no artigo 40 da Lei 8.213, sendo devido ao segurado ou dependente que, durante o ano, percebeu algum benefício acidentário, seja qualquer um deles, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, tá? Qualquer um desses benefícios. Se o dependente, se esse segurado, ele percebeu qualquer um desses benefícios ao longo do ano, ele, ao final do ano, receberá e terá direito ao abono anual. Na prática, é uma espécie de 13º salário para quem sofreu acidente de trabalho, certo? Então, vamos prosseguindo. EPI, professora Leide, será que existe alguma forma da gente evitar esses acidentes de trabalho? Existem várias formas, gente, de evitar os acidentes de trabalho e uma delas é a utilização do EPI. Mas o que é EPI? Vamos olhar um pouquinho o slide. EPI, pode deixar nas imagens. EPI, pelas imagens que nós estamos vendo aí, a gente está vendo um capacete, máscaras, né? A gente está vendo aqui óculos de proteção, estamos vendo luvas aqui de proteção, mesmo que estamos vendo bem pequenininho, mas está ali, gente. EPI, a gente pode escrever aí, professor, que são equipamentos de proteção individual, ok? Conhecido mais como EPI, né, para deixar mais reduzido o nome, mas, gente, de suma importância, principalmente em algumas atividades que requer do indivíduo, do trabalhador, que esteja aí protegido de alguma forma, né? Se ele trabalha numa fábrica, se ele trabalha com produtos pontiagudos ou com materiais inflamáveis, ele tem que estar protegido, justamente para não ocasionar aí acidentes que fatalmente no decorrer daquela atividade poderiam ser causados. Então vamos lá, o que é o EPI então? O que é esse equipamento? Então, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde no trabalho. Ok, a gente pode ver ali, tem as plaquinhas, atenção, obrigatório uso de EPI. Então, são todas as sinalizações também que auxiliam essas pessoas, esses trabalhadores, a sempre estar com o seu EPI, usando o seu equipamento material. Ah, mas quem que dá esse EPI? Onde a gente consegue? E a gente vê no próximo slide que isso é uma obrigação do empregador. Quem emprega tem que manter os seus trabalhadores, tem que disponibilizar aos seus trabalhadores todo esse equipamento de proteção. Vamos ver? Então, a empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, o EPI, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes e de danos à saúde ao trabalhador, aliás, ao empregado. Então, gente, o EPI é um material que protege o trabalhador. Ah, mas se o trabalhador não quiser usar? Mas se o empregador não disponibilizar um material que esteja bem conservado? Para isso, a gente vai falar também que existe aí obrigações, tanto do empregado quanto do empregador. Certo, professor? Exatamente. Porque se ficar...
é a obrigação do empregado fornecer esse material, mas ele não fornece ou fornece material de segunda linha ou de má qualidade ou já utilizado e não faz essa reposição no estoque, né? E também, se o empregado, por exemplo, tem esse material e não utiliza, daí isso pode gerar sérios problemas posteriormente. Então, cada um, nessas duas partes, nessa relação, tem que fazer acontecer aí as suas obrigações. O que seriam, então, obrigações do empregado e obrigações do empregador? Existem obrigações aí das duas partes, né? Eu gostaria de chamar a atenção apenas para uma questão que a CLT traz no seu conceito, quando ela fala de medidas de ordem geral. O que são essas medidas de ordem geral? São os chamados equipamentos de proteção coletiva, tá? É o extintor de incêndio, é o piso antiderrapante, é o corrimão da escada, aquilo que é instalado na empresa para proteção coletiva do ambiente de todos os trabalhadores que utilizam aquele espaço físico. Então, o que não couber a esses equipamentos de proteção coletiva assegurar a saúde ou prevenir os riscos à saúde do trabalhador é considerado equipamento de proteção individual. Então, vamos ver as obrigações dessas partes. Então, são obrigações do empregador adquirir o EPI adequado às atividades do empregado, fornecer gratuitamente ao empregado somente EPI aprovado pelo MT, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, gente, olha só, para cada ramo de negócio, para cada ramo de atividade de uma empresa, existe aí uma situação de risco. Então, se a pessoa não trabalha com material que vai danificar a pele e tudo mais, que não precisa utilizar luva, por exemplo, mas que precisa, por exemplo, utilizar o abafador, é lógico que o empregador tem que estar atento a quais materiais devem ser comprados para aquele tipo de atividade, ok? Então, vamos ver ali, orientar e treinar o trabalhador para o uso do EPI. Então, gente, o empregador, ele não vai só fornecer esse material, ele vai fazer aí uma capacitação de como utilizar, de como cuidar desse material. Então, tornar obrigatório o uso do EPI. Na questão da obrigatoriedade, o empregador tem que atuar sempre de forma em que faça com que o empregado utilize esse material da forma adequada sempre que entrar no ambiente de trabalho. Aí serve também as questões da sinalização, enfim, tudo que vai lembrar o empregado de utilizar adequadamente aquele equipamento. O uso dos equipamentos de proteção individual deve ser estabelecido como política da empresa, né? Então, quando ele fala de tornar o uso obrigatório, é justamente da empresa fazer com que se cumpra isso através de uma política institucional. Vamos ver ainda, então, obrigação do empregador, substituir o EPI quando estiver danificado ou for extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desse EPI, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada no equipamento utilizado, no equipamento adquirido, porque a fabricação desses equipamentos também devem passar por normas de segurança, né, para que o equipamento tenha a efetividade da sua utilização. Vamos ver então quais são as obrigações do empregado, né? Então, o empregado, ele deve utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina, ok? Não fazer qualquer outro tipo de uso, como, por exemplo, sentar em cima do capacete, gente. Então, isso não é uma utilização adequada do EPI. Exatamente. Eu vi aqui em Porto Velho mesmo, professora, os cintos de segurança utilizados na construção das usinas sendo utilizados como amarradores de rede em algumas residências. Então, um uso totalmente diferente daquele fim a que se destina o equipamento de proteção individual. Então, o que mais? Responsabilizar-se por guardar e conservar esse EPI, depois de ter recebido aí o treinamento que a gente falou anteriormente, ele tem que aplicar agora o conhecimento. Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para uso. Então, parte também, função também do empregado fazer esse diagnóstico. O meu EPI está velho, ou rachou, ou aconteceu alguma coisa, fazer esse comunicado, ok?
Então, quando o empregador fornece um EPI ao empregado, é necessário que a entrega seja registrada formalmente, pois dessa forma é possível demonstrar que o empregador cumpriu com a obrigação a ele imposta. Então, gente, não é só entregar, mas fazer com que eles assinem um termo de que ele recebeu, porque se o empregador está cumprindo com a sua parte direitinho, mas o empregado não, e acontece alguma coisa, algum acidente, enfim, por não uso ou uso inadequado, aí os termos seriam outros também. Já que a empresa ela tem a obrigação de fornecer esse equipamento, então nada mais justo do que ela ter um respaldo também, né, no Exato. caso de alguma ocorrência. A gente tem aqui no próximo slide uma ficha, né, um modelo de ficha de entrega de EPI, que ele traz aí a identificação da empresa e do colaborador que está recebendo esse equipamento. Ele traz algumas regras aí institucionalizadas por essa empresa e ele traz aí um quadro onde é destinado para o preenchimento do tipo de equipamento de proteção individual que está sendo entregue a este trabalhador. Então, o trabalhador ele vai dar ciência, que conhece as regras da instituição, que está recebendo esse equipamento de proteção individual e se comprometendo aí a utilizá-lo adequadamente. Professora Leide, existem diferenças de EPIs? Existem. A gente pode ver alguns tipos agora na imagem. Olha lá. A gente pode ver que tem o capacete, né? O 2 ali é o óculos de segurança. A luva que vai causar então aí uma proteção. Aí eu pulei o 3 e o 4. Mas tudo bem, gente, está tudo ali. O protetor auditivo, o respirador, o uniforme pode vir com um tecido diferenciado para a proteção do empregado. O cinto de segurança, que não pode ser usado para amarrar a rede. Enfim, calçado de segurança com bico de aço. Então, são vários tipos de EPI que a gente pode ver também servindo para vários tipos de atividades de vários tipos de empresas. Como nós vimos no conceito, os equipamentos de proteção individual, eles devem ser adequados à função que o trabalhador exerce. Então, muitas vezes, talvez ele não precise de um capacete, mas precise de uma luva, de um óculos ou da bota, né? Então, vai depender da função que ele está exercendo dentro da empresa, ok? Então, o capacete teria a função de proteção da cabeça contra trabalhos a céu aberto, contra queda, né, de alguns equipamentos, fogo, né, queimaduras. Sim. E radiação solar. O óculos para a proteção da visão, o protetor auditivo para a proteção contra ruído, as luvas para a proteção das mãos, respirador para a proteção das vias respiratórias, o uniforme para a proteção dos membros inferiores e do tronco. Como a professora Leide bem colocou, ele pode ser construído a partir de um tecido especial para essa proteção. O cinto de segurança para trabalho em altura, proteção contra queda, e a bota, né, com o bico reforçado aí para proteção de queda de equipamentos nos pés. Sim. Para a atividade do técnico em informática, especificamente, os equipamentos de proteção individual, eles vão estar muito atrelados à ergonomia, não é isso, professora? Por exemplo, aquele apoio de mouse em gel, o apoio de teclado em gel, são exemplos de equipamentos de proteção individual que adaptados, né, adequados aí à atividade de quem fica na frente do computador, de quem lida com essa máquina. A gente tem aqui no slide uma figura representativa da posição ergonomicamente correta de trabalho na frente de um computador. Então, nós percebemos aí o braço em ângulo de 90 graus, a gente percebe aqui uma leve declínio do joelho, né? O pé bem apoiado aqui no chão. Esse apoio também é um equipamento de proteção individual. O ângulo de visão dessa pessoa aqui com o computador um pouco abaixo dos seus olhos, certo? A coluna totalmente reta, a coluna vertebral, e o braço apoiado no
no apoio de cadeira, né, no console da cadeira. Na mesma altura do teclado. Na mesma altura do teclado, Na mesa do exatamente. teclado. Então essa seria aí a posição ergonomicamente correta para se trabalhar frente ao computador. Ruído. Vamos falar um pouquinho a respeito de ruído. O ruído ele pode trazer danos à saúde, né? Dependendo da intensidade do tempo de exposição, pode ser prejudicial tanto à saúde quanto psicologicamente para os trabalhadores. Então vamos conversar agora um pouquinho o que seria ruído. A gente tem um conceito aqui da ABNT que traz o ruído como um fenômeno acústico dissonante ou anárquico, aperiódico e indesejável. Traduzindo para um português mais claro, é todo barulho, né, indesejável que fica, que perturba ou que tira a concentração da pessoa durante um certo tempo, durante um certo período. Esse barulho indesejável, ele é prejudicial, né, dependendo da intensidade, do tipo, do tempo de exposição. Se você fica muito tempo escutando aquele mesmo ruído, é super prejudicial para a sua saúde. E a gente vai ver aqui um outro conceito que traz que todos os sons que ouvimos de maneira indesejada são ruídos, tá? Pode-se considerar ruído aquele sinal acústico que influencia o bem-estar físico e mental do indivíduo. Então, o ruído, ele vai aí trazer danos tanto físicos quanto mentais para a pessoa que está sob exposição, dependendo do tempo de exposição e da intensidade, como já foi colocado. Os ruídos, eles produzem efeitos nocivos ao ser humano conforme sua intensidade e duração, podendo causar hipoacusia transitória, surdez profissional ou ruptura do tímpano. Esses 3 danos à saúde, em decorrência do ruído, eles vão depender do tempo de exposição e vão depender da intensidade. Hipoacusia transitória é a redução, né, da sua capacidade auditiva por um determinado espaço de tempo, normalmente provocado por um ruído muito intenso em um curto espaço de tempo, né? Um ruído que não durou muito, mas que foi muito intenso. Você acaba perdendo a sua capacidade auditiva durante um espaço de tempo curto também. A surdez profissional, em decorrência da sua atividade profissional, e aí ao longo de um tempo de exposição muito grande, com um ruído não tão intenso assim. Esse ruído, ele pode ser até brando, mas devido ao longo período em que você ficou exposto, você acaba aí percebendo um dano que seria a surdez profissional. A gente pode trazer como exemplo o barulho do ar-condicionado em uma sala, por exemplo. Você fica um tempo muito grande, dias após dias, semanas após semanas, com aquele barulho do ar-condicionado desregulado, né? Então isso pode te trazer danos aí, uma surdez profissional em decorrência dessa exposição. E a ruptura do tímpano seria provocada aí por um ruído muito intenso, também em um espaço de tempo não tão longo assim, né, um pouco mais curto, mas que causaria um dano aí ao seu tímpano, causaria a ruptura desse tímpano. O nível de ruído, ele é medido através de decibéis, tá? Então a gente traz aqui uma tabelinha com níveis de ruído e o tempo máximo de exposição permitido, tá? E ao lado nós temos aqui uma comparação, né, com que tipo de ruído, que tipo de movimento causa um ruído com esse nível de decibéis. Os decibéis, eles são importantes para considerar se esse ruído ele está adequado, ele está suportável ou não pelo indivíduo. O limite máximo suportado, considerado saudável, nem tão saudável assim, é de 85 decibéis. A partir de 85 decibéis, o indivíduo ele pode ficar exposto ao ruído, mas com um período de tempo controlado, tá? Então a gente tem aqui na tabela que num ruído de 85 decibéis, o máximo diário que esse indivíduo pode ficar exposto são 8 horas, tá? A um ruído de 90 decibéis, o máximo de exposição diária são 4 horas. Um ruído de 100 decibéis, o máximo de exposição diária é 1 hora.
E um ruído de 110 decibéis, o máximo de exposição diária seria 15 minutos. Isso segundo a norma regulamentadora número 15, que é quem trata de ruído. Então, vindo para a tabela aqui ao lado, onde a gente tem uma demonstração de que tipo de movimento causaria esse ruído, nós temos aqui 85 decibéis, né, ou uma exposição de 8 horas, estaria relacionado aqui mais ou menos com o trânsito rodoviário intenso, tá? Então, o trânsito rodoviário intenso, o máximo suportável seria aí 8 horas diárias. 90 decibéis, música com auscultadores, tá? 90 decibéis seria o máximo aí de 4 horas diárias. Tá? 100 decibéis, que estaria aqui mais ou menos na banda de rock, tá? Uma banda de música de rock, o máximo permitido de uma maneira saudável seria 1 hora de exposição. Tá? E 110 decibéis estaria aqui para um martelo pneumático ou uma limiar da dor, né? Que seria uma exposição máxima de 15 minutos. Como que a gente pode prevenir esses ruídos? Através de exame otológico e audiométrico pré-admissional, que é aquele que é feito antes do trabalhador entrar na atividade profissional. Exame otológico e audiométrico periódico, que é aquele que é feito de 6 em 6 meses ou anualmente, dependendo da atividade profissional desse trabalhador, tá? Feito por um médico especialista em audição. O uso de equipamentos de proteção individual, e nós trazemos aqui alguns modelos, né, exemplos desses equipamentos, seriam os fones de ouvido ou os tapadores, né, para poder impedir aí, que esse ruído ele seja muito intenso, e a redução do tempo de exposição. Então, uma das formas de se prevenir é também reduzindo o tempo a que eu fico exposto a esse ruído. Ok? Então, espero que tenhamos conseguido aí transmitir o máximo possível de conteúdo com relação aos temas abordados. Vocês ficam agora com a atividade de sala, professora Leide? Isso, vamos então agora para a nossa atividade de sala e daqui a pouco a gente volta com algumas respostas aí para elucidar as dúvidas de vocês.